Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, que está acompanhando, mais uma vez esta IPD no canal da nossa igreja, Igreja Presbiteriana de Morada de Laranjeiras. Nosso desejo é que Deus abençoe você, fale ao seu coração neste dia. Amém? Vamos começar a nossa EBD, nossa escola bíblica, pedindo ao Deus que fale aos nossos corações. Feche os seus olhos neste momento, eleve seus pensamentos ao Senhor, peça que Ele fale ao seu coração nesta manhã. Oremos. Deus amado, Deus querido, louvamos o Teu nome, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de ler a Tua palavra, de Deus permitir o Senhor, Deus, ali falar conosco. Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem, Deus amado, nos dado, Pai, esse privilégio, Senhor. Tem deixado a Bíblia, Pai, revelada a nós, Pai, com fácil acesso. Obrigado, Senhor. Nosso desejo, ó Deus, e pedido é que o Senhor fale aos nossos corações nesta manhã. Abençoe, Senhor, cada irmão, ó Deus, da Igreja Presbiteriana de Morada que está nos acompanhando e também aqueles irmãos de outras igrejas ou até mesmo que ainda não confessou Jesus Cristo, Teu Filho, como único e Salvador da sua vida. Que o Senhor esteja falando, ó Pai, a cada coração, para o louvor e glória do Teu nome. Te oramos agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de começar o nosso estudo, vamos louvar ao nome do Senhor, com 2 cânticos que os irmãos acompanharão aí em vídeos que foram gravados antes aí dessa pandemia que estamos vivendo. Então vamos louvar ao nome do Senhor neste momento.
louvar ao nome do Senhor. Nós estamos sentindo muita falta de estar congregando com os irmãos, sabe, na nossa igreja que tem um louvor muito bonito, os irmãos abençoados, os irmãos cantam, né? Nossa igreja, na verdade, é conhecida o nosso canto, né? E é muito bom a gente estar ali reunido, né? Louvando o nome do nosso Deus, né? E antes de começar o estudo, gostaria de me apresentar, né? Meu nome é Flávio, sou presbítero da igreja também ali em Morada, né? E sou, né, pai da Ana e do Carlos e minha esposa Natália. Coloca a foto pra gente aí da minha família. Isso, tá aí, ó, a família mais bonita da igreja de Morada. A minha esposa lindíssima, Natália, meu filho Carlos Eduardo, com 4 anos, e a Ana Luísa, com 2 anos. Certamente, olhando a foto, né, você deve pensar, nossa, mas que família bonita, família feliz, não deve ter problema, né? Normalmente, as famílias que saem em capa de revista, elas são projetadas justamente para que nós pensemos dessa forma. Mas nós sabemos muito bem que não é bem assim. Toda família tem problema. Toda família, sem exceção. Assim como, né, a própria vida, nós temos dificuldades. A vida em si ela não é fácil, né? E principalmente nos dias de hoje, a instituição família e o assunto de hoje especificamente, que é o casamento, está sendo muito distorcido nos dias atuais, né? Como nunca houve em toda a história. O casamento tem dificuldade? Tem dificuldade, muita dificuldade, assim como na vida, né? Só que nós não podemos perder de vista 2 pontos, que são 2 grandes projetos que Deus tem para nós. O primeiro deles é o casamento, e o segundo deles é a própria instituição da igreja. Então a gente não pode esquecer que esses 2 projetos são os maiores que Deus deixou para nós enquanto vivêssemos aqui na Terra. Então, o nosso estudo hoje, nós vamos ver alguns princípios básicos para o casamento, né? E para começar, né, a reflexão, né, o nosso estudo, o que é casamento? Para isso, nós vamos abrir o texto lá de Mateus, capítulo 19, versículo 6. Mateus 19, versículo 6. Diz assim a palavra do nosso Deus: de modo que já não sois mais 2, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, o casamento, ele é uma união permanente. Ele é uma aliança que é feita entre um homem, que nascido de homem, e uma mulher nascida de mulher. Esse é o projeto original do nosso Deus. E quando nós nos casamos, nós fazemos essa aliança com o nosso cônjuge. E nós ali prometemos essa aliança que ela é para sempre, até que a morte nos separe, né? E essa aliança, ela deve ser indissolúvel e também inquebrável, né? Só deve ter ali a cessão dessa aliança, né? Conforme nós falamos, né? Nós prometemos, até que a morte os separe. E uma aliança, ela permanece protegida quando há 2 coisas fundamentais: fidelidade e lealdade até a morte. Então, só para resumir, então, o casamento, ele é uma união permanente, ele é uma aliança feita entre um homem e uma mulher. Esse é o plano original do nosso Deus, né? Agora nós vamos ver aqui alguns princípios básicos para o casamento. Só para os irmãos tomarem conhecimento e para aqueles que nos acompanham, esse estudo ele foi dado para jovens, né, da nossa igreja,
né? Acabou que nem conseguimos terminar a aula, né? Ia continuar, mas veio essa questão da pandemia e acabou que não deu para continuar. Mas foi dada essa aula, mas os princípios dela servem tanto para quem é casado, mas, né, principalmente para aqueles que ainda não casaram. Então, o objetivo é que nós tomemos aqui alguns princípios do casamento para que nós possamos aplicar, né, seja, né, casado ou solteiro, né? Então, eu peço aos irmãos que, mesmo você já sendo casado, tanto novo quanto já com mais tempo de casado, preste bem atenção para saber se você está conseguindo cumprir esses princípios que nós vamos ver aqui. O primeiro princípio é que cada um ele deve cumprir a sua responsabilidade, ou seja, o marido deve cumprir a sua responsabilidade, a esposa deve cumprir a sua responsabilidade, independente do comportamento do seu cônjuge. Para isso, nós vamos ler lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 37. Mateus 5, 37. Aí diz assim: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. Que passar disso vem do maligno. Então, esse texto aqui, ele está dentro aí do contexto onde Jesus ele está, né, com os discípulos e ensinando, né, vários pontos, né? Nesse caso aqui específico, ele está falando sobre a questão do juramento, a partir do versículo 33. No 27 ele fala a questão do adultério, mas esse versículo 37 está especificamente dentro do contexto dos juramentos. Então, a nossa palavra enquanto cristão tem que ser sim, sim, não, não. Que passar disso e vem do maligno, né? Então, quando nós nos casamos, né, nós fazemos ali votos e promessas dizendo um para o outro: sim, eu aceito. Então, tanto o homem quanto a mulher fazem parte da cerimônia. E a cerimônia em si, ela é uma aliança. Isso significa que cada um tem ali seu papel, tem a sua responsabilidade de cumprir a sua parte, independente do comportamento do outro. E o interessante é que, normalmente, quando você cumpre bem o seu papel, cumpre bem a sua responsabilidade, o seu cônjuge tende também a cumprir bem ali o seu papel. Então, é meio que recíproco, né? Um cumpre bem o seu papel, meio que automático, o outro também cumpre o seu papel. Então, o primeiro ponto é que nós devemos, você enquanto esposa, você enquanto marido, você deve cumprir o seu papel, a sua aliança, a sua responsabilidade, você tem que cumprir independente do comportamento do outro. O segundo ponto é que depois que nós nos casamos, tudo deve ser compartilhado. Tudo deve ser compartilhado. Para esse segundo ponto, vamos ler no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 4. 1 Coríntios 7, 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Então, quando nós nos casamos, como nós lemos aqui, nós não somos donos nem mais do nosso próprio corpo, e sim o nosso cônjuge. Então, depois que nós nos casamos, nossos bens, o nosso próprio corpo, nosso salário, presente, aí as dívidas também, né? Muito importante deixar isso pontuado também, né? Tem o bônus e tem o ônus também. Então, tudo que é de bom e aquilo que é ruim também passa a ser dos dois, né? Então, quando nós nos casamos, não existe mais o que é meu, e sim existe o que é nosso, né? Então, esse é o segundo ponto. Depois que nós nos casamos, tudo deve ser compartilhado. O terceiro ponto é que o plano de Deus é para que nós nos casemos virgens. Esse é o terceiro ponto. E vamos ler lá no livro de Deuteronômio, capítulo 22,
Deuteronômio 22, versículos 14 e 15. Deuteronômio 22, 14 e 15 diz assim: E lhe atribuir atos vergonhosos e contra ela divulgar má fama, dizendo: Casei com esta mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem. Então o pai da moça e sua mãe tomarão as provas da virgindade da moça e as levarão aos anciãos da cidade à porta. Então, na época de Moisés, o sinal, né, da aliança, a consumação do casamento, da aliança, era o lençol manchado de sangue. Na nossa cultura, quando nós nos casamos, nós usamos uma aliança no dedo anelado da mão esquerda. Então, isso aqui é o sinal, né, da aliança que eu fiz com a minha esposa, né, a minha esposa Natália. Mas na época de Moisés não era essa cultura. A cultura era que a consumação do casamento, a consumação da aliança feita, era o lençol manchado de sangue. Depois do ato sexual, né, era pego ali o lençol manchado de sangue. Aquilo ali era o sinal, né, da aliança feita, né, o próprio casamento. E Deus, ele não mudou os seus planos e nem princípios de lá para cá. Ele quer que nós nos casemos virgens, né, tanto o homem quanto a mulher. E ele quer que o nosso primeiro relacionamento sexual seja com o nosso próprio cônjuge e com nenhum outro mais. Porque a ordem dele é que o relacionamento sexual ele seja praticado dentro do casamento. Não quer dizer que você é obrigado a casar, porém você não vai poder, né, partilhar dessa bênção que é o relacionamento sexual. Então, o terceiro ponto é que Deus, ele deseja, o plano dele é que nós nos casemos virgens. E até porque Deus, ele é perfeito, né? Completo, né? O nosso Deus, ele é perfeito. Então, desde o princípio, quando ele projetou isso tudo, ele já sabia que se nós tivéssemos um relacionamento com várias outras pessoas, né, nós justamente enfrentaríamos esses problemas do mundo atuais que nós temos, que é o que? As DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis. Então, por isso que esse é um dos motivos porque o plano original de Deus é que nós devemos ter relacionamento somente com o nosso cônjuge, para justamente evitar não só esses, mas vários outros problemas além desse. Esse é o terceiro ponto. Então, primeiro, nós devemos cumprir a nossa responsabilidade, né, independente do comportamento do outro. Segundo, tudo deve ser compartilhado. Terceiro, nós devemos nos casar virgens. O quarto ponto é que o casamento, ele é uma aliança feita com Deus. Vamos ler lá no livro de Malaquias capítulo 2, versículo 14. Malaquias 2, versículo 14. Diz assim: E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a tua mulher, e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Então, quando nós nos casamos, né, quando o casal ele faz uma aliança, ele assume ali primeiramente o compromisso diante de Deus, em segundo lugar, diante do próprio cônjuge, e terceiro, diante da família, dos padrinhos, da igreja, do convidado. Então, o casamento, ele é uma aliança feita primeiramente com Deus. Nós devemos entender isso, que a aliança que nós fazemos no casamento é uma aliança feita entre o homem, a mulher e Deus. Então, esse é o casamento segundo o projeto original do nosso Deus.
né? E mesmo que o casamento, interessante, né? Que mesmo que o casamento tenha sido realizado, né? Sem o conhecimento desse princípio que nós estamos estudando aqui, sem o conhecimento desse princípio da aliança, Deus ele espera que o compromisso, né, que foi assumido ali no casamento, ele seja honrado, porque Deus ele valoriza, né, a aliança e exige que ela seja cumprida, mesmo que ele não tenha sido consultado a respeito, porque justamente foi ele que criou o casamento. Então esse é o projeto original do nosso Deus, o casamento. Então Deus deseja que o casal ele cumpra verdadeiramente, efetivamente essa aliança. Então, o quarto ponto é que o casamento é uma aliança feita com Deus. Quinto ponto é que depois que nós nos casamos, nós passamos a ser uma só carne. Aí vamos abrir no livro de Gênesis, capítulo 2, o versículo 24 somente. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, assim como lá na criação, né, do homem, né, Deus tirou a costela ali de Adão, né, e fez a Eva, né, ou seja, assim como lá na criação de um, Deus fez dois, através do casamento, Deus fez de dois um somente. Então, esse é o projeto original de Deus. Quando nós nos casamos, nós não somos mais dois, mas sim uma só carne. E esse conceito, ele fortalece, né, o conceito de família, né? Porque família, sem ali o conceito, né, de família, sem o casamento, ele tem levado a sociedade rumo à destruição, porque praticamente nós estamos vivendo um conceito onde não precisa ser mais leal com o seu cônjuge, não precisa ter um compromisso sério, né? Não precisa ter tanta confiança assim, que dirá amor verdadeiro. Hoje em dia, qualquer motivo é motivo para se separar, né? E o interessante é que toda a cerimônia do casamento, ela é inspirada na prática de se fazer alianças. Por isso que existe ali, né, os juramentos, né, diante de Deus, né, e também tem a necessidade de ter ali um ministro para ali mediar esse acordo, essa aliança, que no nosso caso, né, é o pastor que faz essa mediação, né? E no mundo de hoje, todos querem ter uma família da forma que bem entendem, né? Os irmãos têm acompanhado aí que até há várias ações no Supremo, no Superior Tribunal Federal, para tentar mudar o conceito de família, da formação da família, né? Então, com isso, quando nós excluímos ali o casamento segundo o projeto original de Deus, né? Quem vai sofrer são as próximas gerações, elas que vão pagar, né, cada vez mais um alto preço, né? Porque na medida em que a falta de valores na sociedade, na família e na igreja, ela vai aumentando, vai se perdendo esses valores, né? Esses princípios e valores, eles vão sendo o quê? Vão sendo corrompidos, né? E já não se chama mais de pecado aquilo que realmente é pecado, né? Tem um dito popular em que uma mentira contada várias vezes, ela se torna, em determinado ponto, ela vai se tornar uma verdade. Mas nós, enquanto cristãos, nós temos que estar atentos a isso. Nós devemos estar sempre pautados nos princípios bíblicos, justamente para que nós não possamos perder esses princípios, né? E cair, né, na falsa ideia de que aquilo não é mais errado. Então, isso também é um ponto muito importante que nós, enquanto cristãos, devemos estar bem atentos. Então, o nosso quinto ponto aí
depois que nós casamos, nós passamos a ser uma só carne. Nosso sexto ponto, o sexto princípio aí, é que depois que nós nos casamos, né, a ordenança bíblica é que nós devemos deixar pai e mãe. Aí, novamente, aí, lendo o livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 24, justamente diz isso: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, depois que nós nos casamos, ali o homem vai deixar ali o seu lar, aonde ele foi criado, né, para se unir à sua mulher, né? E a partir daí, ou seja, a partir do casamento, a pessoa mais importante vai ser o seu cônjuge. Ela vai ser a pessoa mais importante do que qualquer outra. Inclusive, mais importante do até seu pai e sua mãe. Ela vai ser a sua prioridade, né? Então agora agora o seu relacionamento é o principal, não mais o relacionamento que você tinha ali com seu pai e sua mãe, né? Então no casamento, quando nós nos casamos, cessa ali a vida individual, né, de solteiro, e começa ali uma nova vida, né, uma nova história. Agora é a sua história, né? E com isso, quando nós nos casamos, nós deixamos ali emocionalmente e geograficamente, né, porque normalmente nós nos mudamos, né, os nossos pais, né, para começar um outro tipo de vida, uma nova vida, né, uma nova história, né, aliançados ali com o nosso com o nosso cônjuge, né, na dependência da graça do nosso Deus. Só que um ponto interessante é que, ao contrário do que deixa muitas das vezes entender, ou muitos interpretam, o deixar pai e mãe não é abandonar, ignorar e muito menos desonrar os pais. Pelo contrário, honrar pai e mãe é o único mandamento em que tem promessa. Então, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias aqui na terra. Então, pelo contrário, nós devemos tratar nossos pais sempre com honra, com carinho, sempre atento, né, às necessidades emocionais, espirituais, físicas que ele tem, principalmente aqueles pais que já têm uma certa idade. Então, nós devemos estar assistindo eles da mesma forma. Então, esse é o sexto ponto. Nós devemos ali deixar pai e mãe, né, e priorizar, né, o nosso cônjuge. O sétimo e último ponto, princípio, é que quando nós nos casamos, a ideia de Deus, o projeto original de Deus é que um possa completar o outro. Vamos ler aqui, ainda no livro de Gênesis, no mesmo capítulo 2, os versículos 18, 21 a 23. Então, 18 diz assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Esse é o 21. Esse é o 18. Agora o 21 até o 23. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Então, o projeto de Deus, quando ele criou o homem, ele viu que o homem tinha a necessidade de ter alguém ali para auxiliá-lo. Justamente alguém ali para completar as necessidades, né, que o homem tinha, né? E com isso, né, a mulher estivesse ao lado dele, justamente para que fosse uma auxiliadora, capaz de ajudar, né, e também a socorrê-lo, né? Então, quando Deus criou homem e mulher, ele criou com capacidades, né, e talentos diferentes.
talentos, dons diferentes, justamente na ideia de que um possa completar o outro e não competir um com o outro. Certamente os irmãos devem conhecer casais que vivem competindo um com o outro. Esse não é o plano original do nosso Deus. Deus criou homem e mulher diferentes justamente para que um pudesse completar a necessidade do outro. Esse é o nosso sétimo e último ponto, né? E concluindo o nosso estudo, né? Esses princípios, né, conceitos que nós vimos aqui, para nós cristãos que conhecemos e obedecemos verdadeiramente a palavra de Deus, esses conceitos e princípios eles devem servir para que o nosso casamento seja fortalecido, nosso casamento, a nossa família, né? E automaticamente, conforme nós trabalhamos esses conceitos no nosso dia a dia, no nosso relacionamento, a palavra divórcio, que tem crescido assustadoramente no nosso país, cada vez mais ela vai sendo eliminada do nosso dicionário. Então, esse que é o propósito do nosso Deus. Ele deixou esses princípios, esses conceitos, para que o divórcio não aconteça, né? Porque quando nós temos esse conhecimento e nós a aplicamos na prática, o Espírito Santo do nosso Deus, ele vai nos direcionando, né, para que nós tenhamos essa capacidade para lidar com as atribulações, né, não somente do casamento, mas também da vida, né, das tribulações da vida que nós passamos. Então, muito importante nós todos os dias levantar dispostos a colocar em prática esses conceitos que Deus deixou revelado a nós. E o desejo do nosso Deus é que nós possamos ouvir, né, a voz dele e obedecer. E isso consiste em estabelecer lares segundo o projeto original de Deus, conforme nós vimos aqui. E nós só conseguimos manter essa aliança de forma inquebrável se todos os dias nós permitirmos que o Espírito Santo do Senhor trabalhe, né, em nossos corações, em nossas vidas, né, para que nos faça entender que o nosso compromisso primeiramente é com o nosso Senhor e Salvador Jesus, né, e é Ele quem nos sustenta, independente da fase que nós estamos vivendo. Já um outro ponto que não está dentro desse, não foi pontuado aqui, mas que nós estamos o pastor tem trabalhado, é a questão do culto no lar. Os irmãos não fazem ideia da bênção que é quando nós fazemos em nossos lares o culto no lar. Ali o Espírito Santo do Senhor, ele trabalha em nossos corações, ele molda o nosso coração, e dia após dia, conforme nós praticamos isso, né, na nossa vida familiar, o próprio Espírito Santo, ele vai moldando o nosso coração. E aí nós conseguimos aplicar, né, esses conceitos que Deus já deixou revelado a nós. Então, se você ainda não tem feito o culto no lar, faça porque Deus, ele tem um grande projeto na sua vida, mas para isso você tem que colocar em prática os conceitos que ele deixou revelado a nós. Amém? Bom, nós estamos encerrando por aqui o nosso pequeno estudo, né? Nossa pequena reflexão, né? O nosso desejo é que Deus, né, tenha falado ao seu coração e que você esteja disposto a ouvir a voz dele e a colocar em prática dia após dia. Vamos estar orando neste momento, né, encerrando, né, esse pequeno estudo. Feche seus olhos, fale com Deus, né, e se coloque à disposição dele para servi-lo. Deus amado, Deus querido, nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor é vivo, Deus. O Senhor, Deus, é o único que tem capacidade de falar ao nosso coração. É o único que sabe o que se passa, Pai, em nosso coração. E nós elevamos a nossa voz ao Senhor, Deus, pedindo ao Senhor que grave, Pai, nossos corações
cada princípio desse que nós vimos aqui. Deus, que a cada dia nós possamos acordar dispostos, ó Pai, a colocar em prática esses conceitos que o Senhor deixou revelado a nós, para que tenhamos a cada dia mais, ó Deus, nossa família fundamentada na Tua Palavra, firme na rocha, ó Deus, servindo ao Senhor com inteireza de coração. Que o Senhor abençoe, Deus, cada um que nos ouviu, que está nos ouvindo, ó Pai, neste momento. Que o Senhor aplique, ó Pai, a Tua Palavra em cada coração, que o Senhor os abençoe. Em nome de Jesus que nós te oramos e te louvamos. Amém. Amém. Deus te abençoe. Logo mais à noite nós estaremos com o nosso culto de louvor ao Senhor, às 19 horas, nesse mesmo canal do YouTube. Que você tenha um domingo abençoado diante da presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Um forte abraço.